A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos, o Senhor dos Exércitos colocou em meu coração, hoje é 17, um domingo, e o tempo chuvoso, cheguei ainda há pouco do trabalho, cansativo, era para estar na congregação agora de noite, e acabei de me organizar nesse instante, tomar banho, já daqui um pouco eu vou me alimentar ainda, mesmo de domingo, trabalhando, que a Bíblia diz, vai ter como as formigas, o preguiçoso, que a gente precisa trabalhar, trabalha para o Senhor Deus e também para o homem, e também trabalha para nós mesmos, que é o meu caso, a gente tem que trabalhar para poder manter o lar, a casa, e glória a Deus por este motivo. Então, meus queridos, a Bíblia diz lá no Salmo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É o que a Bíblia diz e que deixa para a nossa meditação. Mas a palavra que o Senhor colocou em meu coração está em Lucas, no capítulo 4, e o versículo 14. Jesus é expulso de Nazaré. Esta palavra tem peso. Medite na palavra que vou dizer a vós outros através da Bíblia Sagrada. Não para ferir nem machucar a ninguém, mas que venha nos servir esta palavra de edificação para nós outros, porque ela é de tamanho e envergadura. A palavra de Deus é pura, é santa, é uma espada afiada que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, é apta para discernir o pensamento do homem, a intenção do coração, como está lá em Hebreus, bem claro na palavra. Então, meus queridos, aqui diz que Jesus foi expulso de Nazaré. Aqui diz, então, o versículo 14, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra e em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvado. Jesus era louvado porque Deus. Jesus era adorado porque Deus. Jesus, ele era glorificado pelo povo porque é o próprio Filho de Deus. A ele cabe esse negócio, não a mim, nem a vós outros. Aí diz aqui, meus queridos, versículo 16, e chegando a Nazaré, onde foram criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ponto. Eu quero voltar aqui um pouquinho. Aqui diz onde fora criado, ou seja, onde ele nasceu, onde ele foi criado, tal, entendeu? Porque ele nasceu em humilde manjedoura, mas foi criado em Nazaré. É por isso que é chamado Jesus de Nazaré. Então, meus queridos, aí diz aqui, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, vírgula, quando abriu o livro, vírgula, achou o lugar em que estava escrito, aí diz aqui, 2 pontos, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus ungiu ele é ungido de Deus para levar a palavra, pregar a palavra, para libertar, para transformar, para curar, para expulsar espírito imundo, para tirar os cativos das prisões, da liberdade àqueles que estão presos, para que ele faça o que é bom, não o que é ruim. Então Jesus cheio de virtude, cheio de glória e de poder. Aí quando ele leu tudo isso, aceitável que diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano aceitável, chegou a hora. Eu sou esta pessoa, o qual a Bíblia, ela assim o determina, é o que ele estava querendo dizer. Aí diz aqui, encerrando o livro, o tornando a dar ao ministro, ou seja, aquele que estava sempre lá para ministrar, sacerdote, ele agora diz aqui, assentou-se e aos olhos de todo, na sinagoga estava fito em quem? Nele. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, Hebreus 12, o verso 2.
e todos com os olhos filtrado, ou seja, penetrado nele, de olho nele, estava duro, olhando para ele, com os olhos fitos nele. Então todos o olhavam, estava lá, e todos na sinagoga estavam fitos, no plural, nele. Todos olhando para ele, quando ele leu aquela palavra. Imagina a voz de Jesus, não é? Acho que quando ele falava, com certeza, o pessoal sentia no coração, queimar, sabe? É como uma flechada no interior da alma, nas juntas e medula, sabe? Na divisão do espírito, que ele tinha poder para isso e tem. Então diz aqui, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí ele diz, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, ou seja, o que foi profetizado há 700 anos atrás, ele estava dizendo, se cumpriu em mim hoje. Eu sou este o tal que Isaías profetizara a respeito do mesmo que sou eu. Aí diz aqui a Bíblia, ele disse, se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Aí já apareceu outro grupo, né? Enquanto uns glorificavam, dava-lhe graça de ouvir uma palavra tão doce, tão erraído e coblasto, e tão boa, tão pura e santa. Outros, tipo Gesem, Tobia e Sambalate, levantou-se ao contrário e disse, não é esse o filho de José, filho daquela Maria? Não é esse Jesusinho que andou por aí, ajeitando alguma coisa como carpinteiro, junto com o pai, José? Quem é ele para dizer que a escritura se cumpriu nele? Como é que ele chega aqui na nossa igreja, que é a sinagoga, né? Na nossa igreja, na nossa congregação, dizendo ele ser o autor dessa profecia, dizendo ele que quando Isaías foi tomado no passado, foi falando dele, que era o próprio espírito dele, usando o profeta a respeito dele mesmo. Acho que eles estavam, sabe, essa confusão na mente. Então, meus queridos, a Bíblia diz, eu cheguei aqui até o versículo 22, o 23 diz assim, eles lhe disse, sem dúvida, me direis, este provérbio, médico, cura a ti mesmo? Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos e ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade te digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta. Quantos filhos natural, não é, da própria congregação, muitas vezes sai, vai para outra congregação, às vezes viaja, não é, e vai para outro estado, e quando volta não é recebido na sua própria pátria, porque ele veio da outra igreja, já não é mais da nossa, rejeita, mata. Ainda aparece alguns, não é, com o coração endurecido, mau e perverso, que tenta matar quando o irmão tem uma boa palavra, ou a irmã, quando louvam bem, levita do Senhor, aí por inveja sai queimando ele, queimando ela na congregação, aí chega em tal congregação, não deu oportunidade a ele não, isso é um herege, não deu oportunidade a ela não, isso não presta. É o fato deste povo aqui. Então Jesus não operava na própria pátria. Por quê? Porque eles não deram credibilidade ao próprio profeta. Jesus disse aqui, foi bem claro quando ele disse, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ou seja, por que Jesus não fez tantos sinais, prodígios e maravilha em Nazaré? Por causa da maldade do povo, mau e perverso, inveja. É o que acontece muitas vezes. Alguém chega numa congregação, não dê oportunidade a Marcelo não, viu? Isso é um herege, não dê oportunidade a ele não, viu? Primeiro, ele nem na nossa congregação, é de outra. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. É o que aconteceu aqui com Jesus. Às vezes alguém levanta um falso contra você, e às vezes até alguém, uma liderança da igreja, não conhece a sua vida, não sabe, mas ouviu de terceiro, começa a te matar, sem saber a verdade, sabe, sem procurar, sem saber se tem alguma testemunha ocular, que viu, que sabe a verdade, tenta matar, às vezes traz até o passado de 10, 15, 20 anos, para querer destruir. É o caso aqui de Jesus, não é ele lá de Nazaré, aquele garotinho que andava por aí,
que aos 12 anos estava lá até querendo ensinar aos doutores, querendo não, ele ensinava, mas até querendo ensinar os doutores da lei, com tanta sabedoria? Não é ele mesmo, filho de José. Então quem é ele para se dizer que a escritura se cumpriu nele? E Jesus, o dom da escritura, o dom do céu, o dom daquelas vidas. Já pensou se Jesus quisesse matar tudinho? Ó, eu vou pedir os fôlegos de vida de vocês aí, pronto, já era. Não tinha sacerdote, não tinha sumo sacerdote, não tinha cão, capeta, diabo do inferno que resistisse à voz de Deus naquele momento. Mas Jesus é pacífico, é amor, mas também é justiça. Então, é o que se trata aí de oca, neclastuia, a palavra, adarabai, doiucomo, doisaya. Quantas pessoas tentam te matar, te destruir, por inveja, porque você canta, porque você prega, porque você louva, você tem uma boa palavra, tem conteúdo de Deus, aí alguém tenta te destruir, tenta te matar. Aí uma vez que não consegue diretamente a você, levanta um falso a um presbítero da igreja ou outro e fica te matando. Se é necessário você ir ao pastor presidente, vá, converse com o pastor presidente a respeito do assunto, para cair por terra todas as malícias de algum presbítero ou de algum evangelista que tenta te matar, te destruir. Vai ao cabeça depois de Deus, que é o pastor presidente, conversa com ele. Aí eu quero ver, será possível que só apareça alguém para matar e não para ajudar? É o caso aqui. Aí aqui, você segue aqui lendo a palavra, eu quero ler aqui, quando Jesus ele deu a sua expressão, na verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel, e nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, Jesus deu testemunho até de Elias, e o fato que ele falou da verdade, 3 anos e 6 meses, não choveu, para saber que a palavra é verdadeira, que até Cristo alimentou e trouxe à tona um passado da época ainda de Isaías e da época de Elias. E ele falou, o profeta Elias, 3 anos e 6 meses. Então, meus queridos, ele diz aqui, ó, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ele falou de Eliseu também, dando testemunho de Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Veja como a Bíblia é tão legítima, que até Jesus veio e endossou, trazendo do passado. Aí ele diz aqui, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. De ira. Porque Jesus aqui, ele, expressou, ele voltou no passado e trouxe à tona a vida dos profetas e os feitos que eles fizeram. Porque Jesus é o dono da escritura. E eles se encheram de ira. Ou seja, mata esse camarada, rapaz. Quando ele fala, o céu lhe respeita, a natureza lhe obedece. Quando ele fala, o inferno se estremece, os demônios caem por terra. Quando ele fala, a palavra é sesuda, é sincera, é purificada. É Deus que usa, é Deus que se revela, é Deus que se apresenta, é Deus que testifica, é Deus que que justifica. Então vamos matá-lo. Vamos destruir esse camarada. Como? Então vamos sujar a vida dele. Vamos chegar na igreja tal, onde ele passa pregando o evangelho, dizer, ele não é daqui não, é de tal igreja, é de tal ministério. Vamos acabar com essa história. Ele chega aqui muitas vezes tão respeitado, né? É muito respeitado. A gente é daqui, eu sou daqui. Mas quando ele chega parece que alguns da direção de ciclo de oração e de outros setores da igreja só enxerga ele. É porque Deus agraciou, Deus levantou. É filho natural da própria congregação, do próprio ministério. Mas está em outro. Visita tal lugar, mata, destrói, acaba com ele. Salmo de número 133, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Para que matar? Para que destruir se a gente pode amar e abraçar? Se você não tem uma boa palavra para dar aos irmãos na igreja, se você não entende da escritura, e não entende, peça a Deus discernimento que ele tem para dar e não lance em rosto. Mas não mata os irmãos que Deus tem dado, o conteúdo. Por que você não sai, não vai pregar nos ônibus, nas praças, nas esquinas da rua? Por que não sai para as veredas, para os altos, para as avenidas, e dizer que Deus é, que Deus faz, que Deus manda?
É porque você não tem coragem de chegar lá e levar uma tapa ou um tiro de alguém, não é? Que pode acontecer pregando na rua, que não é para todo mundo não pregar dentro dos ônibus. Aí tenta matar, tenta destruir. Quando chega na congregação não dá oportunidade. Que não é nada, não é da nossa. Pelo amor de Deus, existe quantas igrejas no céu, hein? Quantos deuses? Quantos Jesus tem no céu? Lá no céu vai entrar título mentiroso? Vai? Não vai. Vai entrar título mentirosa? Não vai. Lá não vai entrar. Não. Lá vai entrar os santos. Uma igreja só. E o dono é o único Deus. Lá não vai entrar a Batista, a Presbiteriana, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Quadrangular, sabe, a Casa da Benção, Universal, Assembleia de Deus Recife, Assembleia de Deus Abreu Lima, Assembleia de Deus de Canaã, Assembleia de Deus Espírito Santo, Assembleia de Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não! É o único dono, Deus, de todas essas congregações da terra, pelo amor de Deus. Olha, dessa forma, homem, dessa forma, mulher. Não olha feito Gessém, Tubi, Sambalato, querendo acabar com Neemias. Não olha feito, sabe? Aquele outro, né? Tentou até matar Mardokai ou Mardoqueu. Por inveja. Não olha feito aquele outro, né? Os outros também, feito Acã, que pegou, escondeu prata por lá. Vamos olhar para Jesus, que é o dono de todas as igrejas da terra, todas as congregações. Temos que ter cuidado. Aí diz aqui, ó, o 29. Aí diz, e todos na sinagoga se encheram de ira. O 29 diz assim, e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitar, ou seja, jogar Jesus embaixo. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Jesus disse, Satanás, tu não vai me matar não. E tem uma coisa, quando eu morrer na cruz, não vai ser pela tua mão não. Tá pensando que eu vou entregar a minha alma, o meu espírito a tu, Satanás, na hora da morte? Não, você morte, eis-me aqui, não. Vou dizer, meu Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Meu Pai, Deus, na tua mão entrego o meu espírito. Não vou entregar meu espírito à morte, não. Vou entregar a Deus, que é o dono da morte. Ninho de gut, clecleite, cucumiclas, adacabai, adarcomodo isha, do itacai, taita. Shadarim mundo, raça e do iteca. Da camadaka tucuki, mucuboca, da cacia. A baraga barugu mundo. Deus é o dono da vida,